Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos ao nosso canal Central do REIT. Meu nome é Ismael Fernandes e aqui nós nos dedicamos a discutir uma estratégia de como ter uma renda passiva em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os campeões, aqueles REITs com maior histórico de crescimento de dividendos, né? E você vai entender a importância disso ao longo desse vídeo. Mas antes de mais nada, se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, porque depois da vinheta nós vamos falar sobre o top 5, os REITs que mais cresceram dividendos nos últimos tempos. Bem, quando a gente começa a investir nos Estados Unidos, não é comum, né, a gente olhar ali para o crescimento dos dividendos, até porque o investidor brasileiro ele acaba tendo ali um certo costume de sempre olhar o yield. Já comentei em outro vídeo aqui que você pode acompanhar aqui no card, como o dividend yield ele pode na verdade ser uma armadilha para aquele investidor que está iniciando no mundo dos REITs. E uma métrica e um parâmetro que nós usamos aqui muito ao longo dos tempos é o crescimento de dividendo, né? A taxa de crescimento de dividendo é importante, mas também o histórico do crescimento de dividendo desses REITs ao longo do tempo. Isso porque se você quer ter uma renda passiva em dólar, é preciso que aquela renda que vem através dos dividendos, ela acompanhe minimamente a inflação ao longo do tempo. E por que o histórico de crescimento de dividendo ele é importante também, né? Porque um REIT que tem um histórico muito grande de crescimento de dividendo, demonstra que ele já passou ali por diversas crises. A gente tem ali algumas coroas que eles recebem, uma delas, por exemplo, é o Dividend Aristocrat. É aquelas empresas que fazem parte do S&P 500 e que crescem seus dividendos há mais de 25 anos consecutivos. Ou seja, essa empresa já passou ali por no mínimo duas crises, né? Uma pandemia, uma crise do subprime e crescendo seus dividendos. Temos também os Dividend Kings, que são aquelas empresas que fazem parte do S&P 500 e que crescem seus dividendos por no mínimo 50 anos consecutivos. Ou seja, é uma empresa que já passou por bastante crise e continua crescendo seus dividendos. Por isso, quando nós investimos nesse tipo de empresa, a gente espera que elas vão ser empresas resilientes ali às crises, né, que vão vir, e a gente sabe que o capitalismo acaba vivendo ali ciclos, né, algumas crises em virtudes ali da economia, outras em virtudes da pandemia, por exemplo, que aconteceu em 2020. Mas o que eu quero comentar aqui nesse vídeo hoje com vocês é o top 5, os 5 REITs que mais cresceram dividendos, na verdade, que não é só que cresceu dividendos, que é o maior histórico de crescimento de dividendo, né? E o número 5 que eu vou falar aqui para vocês hoje é o Realty Income. Isso mesmo, ele que é um REIT do setor de varejo, é muito conhecido pelo investidor brasileiro, inclusive pela sua fama, né, por ser um REIT pagador de dividendos mensais. Ele que é um Dividend Aristocrat, ele faz parte do S&P 500 e cresce os seus dividendos ali por 26 anos consecutivos, né? Se você observar aqui no gráfico, fica nítido ver como o Realty Income vem crescendo seus dividendos ao longo dos últimos anos, né? O seu dividendo cresce a uma média de 4,4% ao ano, ou seja, supera em muito a inflação dos Estados Unidos, que na média nesse período aí teve uma inflação de em torno de 2%, né? Ele que tem aí mais de 613 meses de dividendos mensais, né, sendo pagos e 95 aumentos de dividendos aí trimestrais. Aí, como ele fala, ele é um REIT que faz parte do S&P 500 e que conseguiu entregar crescimento de dividendo, né? Mas, como eu sempre comento aqui, se um REIT ele cresce dividendo, nem sempre esse crescimento de dividendo ele vai aparecer no dividend yield. Às vezes, inclusive, o dividend yield cai ali ao longo do tempo e esse crescimento ali vai aparecer muito na cotação. E o que você vê aqui no gráfico nitidamente é como esse REIT entregou mais crescimento do que o próprio S&P 500 ao longo dos últimos anos, né? Desde o seu IPO lá, né, na verdade a gente comparando aqui desde 1994, a gente vê que o Realty Income entregou mais de 4.500% de retorno contra 1.400% de retorno do S&P 500, ou seja, é um REIT para aquele investidor que procura um crescimento de dividendos constantes e que supere a inflação, mas não só isso, um REIT que conseguiu entregar um retorno superior ao próprio S&P 500, que é um índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E número 4, o quarto REIT aí dentro da nossa playlist aqui que mais cresceu dividendos, né? Essex Property, o código de negociação dele é ESS. Essex Property, para quem não conhece, é um REIT do setor residencial, na verdade ali multifamily, né? Ou seja, focado em apartamentos,
Grande parte do seu portfólio se concentra, na verdade, na Califórnia. Ele que é um REIT ali que ostenta a coroa de ser um REIT totalmente focado na costa oeste dos Estados Unidos, e é um REIT que cresce dividendos há 27 anos consecutivos. E o seu dividendo já cresceu ali desde 1994, isso mesmo, desde 94 seus dividendos estão crescendo e já cresceu mais de 400%. E ele é um REIT Dividend Aristocrat, né? Ou seja, é um REIT que além de crescer os seus dividendos por mais de 25 anos consecutivos, faz parte do S&P 500, né? Mas todo esse crescimento de dividendo nem sempre ele vai aparecer no yield, como eu comentei. Ele vai aparecer em grande parte, na verdade, na valorização das suas ações. E como você pode ver, inclusive na imagem a seguir, a comparação entre o SX Property em laranja e o S&P 500 em roxo, a gente vê que o SX Property já entregou mais de 5.700% de valorização desde 1994, contra 1.500% do S&P 500. Ou seja, novamente, é um daqueles REITs para o investidor que procura ali tanto valorização das ações quanto a resiliência no pagamento desses dividendos com crise ou sem crise. E o número 3 aqui, né, já figurando no nosso pódio ali em terceiro lugar, o REIT que eu quero comentar aqui para vocês é o National Retail, código de negociação dele NNN. Ele que é um REIT de varejo, Triple Net Lease, né, que a gente conhece ele como aquele varejo autônomo, onde existem diversas lojas ali, uma Taco Bell, um posto de gasolina, um Lava Jato, uma Walgreens, né? E ele é um REIT que cresce dividendos há 32 anos consecutivos, né? Então a gente vê que é um histórico muito longo ali de crescimento de dividendos e o REIT se orgulha disso. Mas eu tenho que lembrar aqui, né? Talvez você se pergunte, por que o National Retail não é um Dividend Aristocrat? Porque ele não faz parte do índice S&P 500, mas como eu mostrei aqui agora, ele é um REIT que cresce dividendos há um tempo mais longo do que inclusive o Realty Income e a SX Property. E quando a gente fala nesse crescimento de dividendo, como que isso vai se refletir também? Né? Na valorização das ações. National Retail é um REIT que se valorizou muito ali desde 1990, que a gente faz essa comparação aqui para vocês. Né? Você pode ver em laranja, inclusive, o retorno total que a National Retail ofereceu ali para o investidor, que foi cerca de 4.900%, contra 2.300% ali do retorno do S&P 500. Já comentei aqui diversas vezes, inclusive em 2 e-mails específicos que nós mandamos semanalmente para vocês, é sobre a estratégia de investimento de National Retail e por que ele é um REIT que ele mantém crescendo ao longo desse tempo, né? Porque parte da sua estratégia é focado não propriamente no inquilino, mas muitas vezes no imóvel. Mas mais do que isso, né? É importante salientar aqui para o investidor que o número 3 da nossa lista é um REIT que tem um histórico de crescimento de dividendos muito longo, né? 32 anos. E o número 2 da nossa lista, que talvez você não acertaria, né? Que é o Universal Health Realty Income Trust. O código de negociação dele é UHT. Ele não é um REIT tão comum, né? Inclusive a gente não recebe tanta pergunta aqui. Ele é um REIT do setor de healthcare, ali focado em MOB, né? O Medical Office Buildings, que são aqueles prédios ali, principalmente clínicas médicas, mas ele é um REIT ali bem diversificado dentro do setor dele, né? Apesar de quase 75% da sua receita ser oriunda ali dos Medical Offices. Mas vale lembrar que esse REIT cresce seus dividendos há 34 anos consecutivos, né? Inclusive você pode ver na imagem como os dividendos ele vem crescendo ali como uma escadinha, né? Independente de crise ou não. E na verdade a gente vê que ele é um REIT que retornou mais do que o S&P 500 nesse período, né? Enquanto o S&P 500 em roxo retornou aí 2.300%, National Health Realty Income Trust retornou ali em torno de 3.800%, mas antes da pandemia, ele era um REIT que vinha retornando muito, né? Mais de 8.000%. E o que aconteceu? Todos os REITs do setor de healthcare acabaram sofrendo muito, né? Já comentei em outros vídeos aqui, principalmente um que você pode ver, o NHI, qual é o risco dos REITs de healthcare no pós-pandemia. Mas, novamente, aquele investidor que procura um REIT do setor de healthcare, ele é o que tem o maior histórico de crescimento de dividendos. E por isso, ele figura aqui na nossa segunda posição como o REIT que mais cresceu dividendos. E o número 1, o campeão, né? Eu acho que talvez você já esteja aí tentando adivinhar, né? É o Federal Real Trust, código de negociação dele FRT. Esse REIT, ele é um Dividend King. Ele é mais do que aqueles Dividend Aristocrat. Por quê? Além de fazer parte do S&P 500, ele cresce seus dividendos por 54 anos consecutivos. Isso mesmo, meu pai não tinha nem conhecido a minha mãe e esse REIT já estava crescendo dividendos. Ele que é um REIT do setor de varejo, tá? Ele é um REIT focado nos 9 principais mercados dos Estados Unidos, aqueles mais densamente povoados, né?
aquela região ali do sul da Califórnia, Vale do Silício, Phoenix no Arizona, Miami, Chicago, Filadélfia. Seu portfólio é muito focado ali em shopping centers, né, ou centros ancorados. A gente vê que 33% ali do seu portfólio é de uso misto urbano, ou seja, aquele portfólio ali onde você tem tanto escritório, quanto residência, quanto varejo, shopping ali em uma localidade só. Isso oferece uma vantagem muito grande, porque isso em tese blinda também um pouco os varejistas. E durante a pandemia, o seu portfólio ali residencial de escritório, ele conseguiu receber praticamente todo o aluguel. O mais afetado ali acabou sendo o seu portfólio de varejo, principalmente o portfólio ali de restaurantes. Mas a gente pode observar que 24% ali vem de centros ancorados, né, 27% daqueles shoppings super regionais. E ele, como eu expliquei, ele é um dividend king, né? Seus dividendos ele vem crescendo ali ao longo do tempo como uma escada. Inclusive esse REIT se orgulha disso, né? Se você observar, é nítido ver que seu dividendo cresceu ali de 0,12 centavos, né, ali em 1967 para 4,28 em 2021. E o que esse REIT mostra na imagem, né? Que ele passou por diversas crises, né? A crise do petróleo nos anos 70, a crise da hiperinflação ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, a crise das .coms, né, ali em 2004, a crise do subprime e novamente a pandemia. É um REIT também que superou ali a inflação ao longo desse tempo ali com a sua média de retorno. E como que ficou o retorno médio aqui do Federal Realty Trust quando a gente compara ele principalmente com o S&P 500, já que ele é um REIT que faz parte do índice S&P 500. Em roxo que você está vendo aqui é o índice S&P 500, que nesse período, na verdade, de 1990 para cá, retornou 2.300%, né? Contra cerca de 2.500% aí do Federal Realty Trust. Inclusive, é até difícil comparar aqui o Federal Realty Trust em um gráfico, porque ele é um REIT tão antigo, na verdade a empresa em si ela é tão antiga no seu crescimento de dividendos, que a gente não consegue ter um histórico tão prolongado aqui, principalmente comparando com o índice S&P 500 ou com o VNQ ou com determinadas outras empresas. Inclusive, ele cresce seus dividendos ali desde antes de se tornar um REIT. Ele se tornou um REIT muito depois, já que ele é uma empresa ali de uma C Corp, né? Por isso, nós comentamos aqui com vocês hoje os 5 REITs, os top 5 aqui que mais cresceram dividendos e tem o maior histórico de crescimento de dividendos ao longo das últimas décadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele ajude você no seu investimento, não é recomendação de compra, mas se você gostou, compartilhe esse vídeo aqui. Temos o nosso perfil no Instagram, temos o nosso canal no Telegram e o nosso e-mail semanal aqui que enviamos para vocês várias informações relevantes também. Um abraço e até a próxima.